Imagina alguém tocar no teu ombro e segundos depois tu acreditares que perdeste uma parte do teu corpo. Isto parece loucura, né? Mas isto está a acontecer de verdade aqui em Moçambique. Pessoas a correr, escolas a fechar e até um homem perdeu a vida por causa disso. E o mais estranho é, isso já aconteceu antes em outros países com centenas de pessoas. Então a pergunta é, como é que a mente humana chega a esse nível de transformar medo em realidade? Um artigo publicado no site Carta de Moçambique, dia 23 de abril, diz que desde domingo, dia 19, a província de Cabo Delgado está a viver um clima de pânico porque dizem que há pessoas que provocam o encolhimento do material noutras pessoas simplesmente ao tocar no ombro. Sim, eu sei que isso parece absurdo, mas coisas como essas não demoram a se espalhar. Em Mocimboa da Praia, um adolescente de 12 anos estava normal até um idoso tocar no ombro dele. E então, alguns minutos depois, começou a criar vucu-vucu a dizer que o seu material estava a desaparecer e o idoso não escapou das mãos da população. Foi agredido até morrer. Sim, ele foi morto por algo que não existia prova. E isso não foi um caso isolado. Em Pemba, no bairro de Natiti, um senhor diz ter percebido o desaparecimento do material depois de ter sido tocado por um conhecido enquanto vendia na sua barraca. E mais outros casos. E você pode dizer que isso não faz sentido, mas quando o medo cresce, a lógica desaparece. E para deixar as coisas com menos sentido ainda, começaram a aparecer soluções. Usar elásticos e alfinetes como forma de proteção. E claro, alguém aproveitou o medo para fazer dinheiro com isso. Borracha que era só para amarrar dinheiro, virou grande negócio e alfinete que custava 2 meticais, agora já está a bater nos 10 meticais. E uma curiosidade, me diz aí nos comentários quanto custa esses objetos aí no seu bairro. Mas aqui vai a parte que quase ninguém te contou. Isso não é novo, nem é exclusivo de Moçambique. Já aconteceu antes e em escala ainda mais maior. Em 1967, em Singapura, milhares de homens começaram a acreditar que seus materiais estavam a encolher. E mais de 500 pessoas foram parar no hospital e alguns pais amarravam o próprio pênis com borrachas para impedir que desaparecesse. E o que piorava a situação do vucu-vucu é que eles acreditavam que isto iria lhes levar à morte. Mas a questão é, o que na verdade está a acontecer? Chama-se síndrome de coro. É um transtorno psicológico onde o medo é tão forte que o corpo começa a reagir como se aquilo fosse real e isso ocorre muito mais no sudeste asiático. Os pacientes realmente são homens, mas também pode afetar mulheres e ocorre individualmente ou até mesmo em epidemias. E já foi atribuído outros nomes nas outras culturas, como na Tailândia, onde foi atribuído o nome de Rokjo, na Índia, que foi atribuído de Gingina Bemar. Não sei se a pronúncia é essa. Mas isso não é magia. E nem é feitiço, mas sim é a mente fora do controle. O cérebro humano é poderoso, mas também é influenciável. Se tu ouves alguma vez, vais duvidar. Mas se ouves várias pessoas, vês gente a entrar em pânico, começas a sentir algumas coisas, o teu cérebro aceita aquilo como verdade. E quando ele acredita, o corpo reage. Isso chama-se efeito psicológico e já foi estudado várias vezes, mas ainda continua sendo um mistério a causa desse síndrome. E uma coisa fique clara, o problema aqui nunca foi o corpo em si, mas sim o medo, porque esse medo levou pessoas a acusar, a atacar e até matar alguém inocente. E isso já não é ignorância, é injustiça. No Islã, isso é extremamente sério. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: ó vós que credes, evitais muitas suspeitas, porque suspeitas levam a acusações falsas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: cuidado com a suspeita, pois a suspeita é a mais falsa das falsas. Sahih al-Bukhari. Ou seja, não podes acusar alguém baseado em medo, boato ou sensação. A mensagem final que eu deixo para si é que se tu não controlas o que acreditas, alguém vai controlar por ti. E às vezes isso pode custar muito mais do que tu imaginas. Não podemos acreditar em coisas sem ter evidências ou informações confiáveis. E não deixe essa informação só para ti. Partilhe com a pessoa que gostaria que nunca tivesse esse síndrome. E siga para mais conteúdos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.